O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a abertura total do Estreito de Hormuz e as forças armadas americanas imediatamente avançaram para forçar passagem pelo estreito com navios, rompendo o bloqueio iraniano. No contexto das negociações no Paquistão entre as delegações do Irã e dos Estados Unidos, navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos avançaram inesperadamente para romper o bloqueio no Estreito de Hormuz. Relata-se que vários navios americanos cruzaram hoje o Estreito de Hormuz, indo e voltando, sem qualquer coordenação com o Irã. Mas o Irã afirma que os americanos deixaram o estreito após o primeiro aviso de ataque, mas isso não é bem assim. Ao mesmo tempo, as autoridades do Irã admitiram que fisicamente não conseguirão desbloquear o Estreito de Hormuz para uma navegação mais intensa, pois não são capazes de detectar todas as minas que podem ter sido colocadas na via navegável. O Irã admitiu que espalhou minas Raikin, mas agora não tem capacidade técnica para remover essas minas. Mas aqui está uma manobra muito importante que Teherã fez, e nós vamos discutir isso neste episódio. E logo em seguida, Donald Trump declarou que os americanos já começaram a desminar o estreito, embora as negociações estejam por um fio. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário embaixo deste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petchy News, o link também está na descrição deste vídeo. Então, no sábado, vários navios da Marinha dos Estados Unidos cruzaram abertamente o Estreito de Hormuz, que é bloqueado pelo Irã. Relata-se que essa ação não foi coordenada com Teherã, e este é o primeiro caso de navios de guerra americanos cruzando o estreito desde o início da guerra. Como foi declarado em Washington, a operação teve como objetivo aumentar a confiança dos navios comerciais na possibilidade de atravessar o estreito. Dizem que, se navios de guerra pela primeira vez na guerra entraram nessas águas, outros também não deveriam temer. Mas isso é falso, é uma armadilha. Falaremos disso em breve. No Pentágono disseram que os navios da Marinha dos Estados Unidos atravessaram o estreito de leste a oeste, chegando ao Golfo Pérsico, e depois retornaram pelo estreito ao Mar da Arábia. O governo do Irã confirmou a passagem dos navios americanos, mas chamou isso de violação do cessar-fogo e ameaçou atacar esses navios. Bem, supostamente após o aviso do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, os americanos deixaram o estreito. E eu posso admitir que dessa forma Trump também está tentando mostrar que suas negociações funcionam. Já que a abertura do estreito era uma das condições para o cessar-fogo, mas de fato o estreito nunca foi aberto. Durante vários dias após o anúncio do cessar-fogo, muito poucos navios cruzaram esse estreito. E então, na manhã de sábado, surgiram relatos de que pelo menos 3 superpetroleiros haviam cruzado o estreito. Isso é um sinal preliminar de movimento, embora seja uma parte insignificante do nível normal de navegação. E anteriormente, autoridades dos Estados Unidos admitiram que os navios não passam por essa área porque estão sendo intimidados pelos iranianos. E aqui está o mais interessante. Hoje, Trump declarou cinicamente que o Irã apenas ameaça os petroleiros e navios, dizendo que eles podem encontrar minas no estreito. Mas isso, segundo Trump, é só uma ameaça para assustar. Ele disse que não há minas lá e mesmo que haja, elas não são tão perigosas assim. Mas aqui também há o problema de que o Irã não pode fisicamente abrir o Estreito de Hormuz para um tráfego marítimo mais intenso, pois não é capaz de detectar todas as minas que podem ter sido colocadas na rota marítima. Teherã também não tem capacidade técnica para desativar essas minas. Ou seja, o Irã espalhou essas minas à deriva por todo o estreito, mas agora não sabe onde elas estão. Pelo menos é isso que escreve o New York Times. Ressalta-se que essa circunstância é uma das razões pelas quais o Irã não conseguiu atender rapidamente às exigências do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para restaurar o tráfego intenso pelo estreito. Também é considerado um fator adicional de dificuldade no contexto das negociações entre a delegação iraniana e o lado americano, liderado pelo vice-presidente J.D. Vance. No mês passado, a parte iraniana, vale ressaltar, utilizou pequenas embarcações para instalar minas no estreito juntamente com o risco de ataques de drones e mísseis. Isso reduziu drasticamente a passagem de petroleiros e outros navios. Como resultado, os preços da energia aumentaram e o Irã obteve uma das principais ferramentas de influência nesta guerra.
E é aqui que entra a parte mais astuta daquela estratégia iraniana. E não acho que eles não sabiam o que faziam, ou que espalhavam minas caoticamente pelo estreito. Eles tinham total consciência do que faziam. A questão é que o Irã, oficialmente, declarou isso hoje. Deixou apenas uma rota aberta no estreito pela qual é permitido a passagem de navios, desde que paguem uma taxa. E essa rota passa, quem diria, perto da costa do Irã, enquanto todo o restante da área marítima está minada. Além disso, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica alertou sobre o possível perigo de minas marítimas para os navios, mas prometeu garantir que nesse corredor não haverá essas minas. Eles certamente vão monitorar isso, patrulhar, procurar e assim por diante. Tudo isso em um corredor claramente definido, onde é preciso pagar uma taxa para o navio passar. Como resultado, a mídia iraniana até começou a publicar mapas com rotas seguras marcadas, onde será necessário pagar aos iranianos pela passagem, e os iranianos dizem que nesse corredor com certeza não haverá minas. Ou seja, os iranianos entendiam perfeitamente o que estavam fazendo. Autoridades americanas já admitiram que o Irã os enganou, pois essas rotas são limitadas principalmente devido à instalação caótica de minas no estreito pelo Irã. Eles notaram que não se sabe se os locais exatos de cada mina foram registrados. Segundo eles, mesmo nos casos em que as coordenadas foram registradas, algumas minas poderiam ter sido posicionadas de forma que pudessem à deriva ou mudar de posição. E aqui também é importante destacar que desarmar minas marítimas é uma tarefa significativamente mais difícil do que instalá-las. Os Estados Unidos, aliás, não possuem meios suficientemente potentes para uma desminagem completa, por isso usam principalmente navios de combate litorâneos equipados para varredura. Ao mesmo tempo, o Irã não consegue remover rapidamente as minas, nem as que ele mesmo colocou. Por outro lado, o Irã manteve um corredor estreito para a passagem de navios. E as minas no mar são simplesmente um problema inacreditável. É um problema que vai permanecer lá por muitos e muitos anos. Desminar totalmente o estreito agora é impossível. Para que você entenda, vou relembrar um episódio. Em maio de 2022, a OTAN realizou no Mar Báltico uma operação chamada Open Spirit, cujo objetivo era encontrar minas ainda da Primeira e Segunda Guerra Mundial e neutralizá-las. E agora imagine, naquela época eles realmente encontraram e detonaram minas não só da Segunda, mas até da Primeira Guerra Mundial. E em setembro de 2022, como parte da mesma operação em andamento, uma mina à deriva do período da Primeira Guerra Mundial foi encontrada e detonada no arquipélago de Estocolmo, na Suécia. São exatamente essas minas à deriva que agora estão no Estreito de Hormuz. E olhem só para a geografia. Aqui está o Mar Báltico, que parece não ser tão grande assim, e o Estreito de Hormuz. E se você comparar esses dados, vai entender que essas minas vão ficar lá por muito, muito tempo e será muito difícil vasculhar todo o Golfo Pérsico, o Mar da Arábia, para limpar a região dessas minas. E nesse contexto, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos estão iniciando uma operação para limpar o Estreito de Hormuz. Segundo ele, militares dos Estados Unidos destruíram a maior parte dos armamentos e da indústria militar do Irã, além de terem eliminado muitos de seus líderes. A única coisa que lhes restou é a ameaça de que algum navio possa encontrar uma das minas marítimas, embora todos os 28 navios minadores deles também estejam no fundo do mar. Agora estamos começando o processo de limpeza do Estreito de Hormuz como um serviço para os países de todo o mundo, incluindo China, Japão, Coreia do Sul, França, Alemanha e muitos outros. E, como de costume, Trump criticou o referido país por falta de coragem e vontade para abrir o estreito. E acrescentou que petroleiros vazios de muitos países estão indo agora mesmo para os Estados Unidos para serem carregados com nosso petróleo. Ou seja, até nisso Trump ajudou todo mundo e está salvando todos. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o nosso trabalho neste canal do YouTube, você já sabe o que fazer. Isso pode ser feito através de doação. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pesci News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.